Olá pessoal do Estratégia, eu sou o professor Eric Alves para mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Estamos estudando a Lei 8.112 de 1990 e o assunto de hoje são as licenças que os servidores públicos federais fazem jus, as licenças que estão previstas na Lei 8.112. Então, vem comigo no slide. Assunto de hoje, as licenças da Lei 8.112. São essas as licenças aqui que estão previstas na lei, no Estatuto Jurídico dos Servidores Federais. Licenças por doença em pessoa da família, licença pelo afastamento do cônjuge, para o serviço militar, licença para atividade política, licença para capacitação, para tratar de interesses particulares, para o desempenho de mandato classista, licença para tratamento de saúde, licença gestante, adotante e paternidade e, por fim, a licença por acidente em serviço. As licenças, pessoal, elas são períodos em que o servidor ele se afasta do efetivo exercício das suas atribuições, tá ok? Então, são essas as licenças aqui que estão previstas na lei e nos slides seguintes vamos estudar cada uma delas. Iniciando pela licença por motivo de doença em pessoa da família, ok? Então, o servidor cujo cônjuge, o companheiro, os pais, os filhos, o padrasto ou madrasta, enteado ou dependente que viva às suas expensas, se alguma dessas pessoas fica doente, é acometido por alguma doença, o servidor ele tem direito a tirar uma licença para acompanhar, para ajudar no tratamento dessas pessoas, tá ok? Então, são essas pessoas aqui, doenças do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto, da madrasta, enteado ou dependente que viva às expensas do servidor e conste do seu assentamento funcional. Para que o servidor ele tenha direito a tirar essa licença, a assistência direta do servidor ela deve ser indispensável. Então, deve ser indispensável que o servidor esteja presente para ajudar no tratamento da doença da pessoa, da sua família. E também a licença ela só será concedida se a assistência do servidor ela não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou também mediante compensação de horário. Então, a licença é só concedida naqueles casos em que o servidor realmente ele deve prestar uma assistência direta e essa assistência direta deve ser full-time, integral, de modo que o servidor ele não consiga exercer normalmente as suas atribuições, nem mesmo mediante compensação de horário. Então, até por essa razão, a lei ela define que é vedado ao servidor exercer atividade remunerada durante o período da licença. Ora, se o servidor ele tirou a licença justamente porque a sua assistência direta, integral, era indispensável, né, para ajudar no tratamento da doença da pessoa, da sua família, então não é permitido que o servidor ele exerça qualquer outra atividade remunerada durante esse período, tá? Então, o servidor ele deve realmente estar integralmente dedicado na ajuda no tratamento da doença da pessoa da sua família. A lei também prevê esse outro requisito aqui, que tanto a concessão como as eventuais prorrogações da licença por motivo de doença em pessoa da família, elas dependem de perícia médica oficial. Essa perícia médica oficial é para quê? Para comprovar que realmente a pessoa da família do servidor ela realmente está acometida por uma doença e que, por isso, necessita da assistência direta indispensável do servidor. Então, sempre deve haver a comprovação por perícia médica oficial. A lei, ainda sobre a licença por motivo de doença em pessoa da família, a Lei 8.112 diz que essa licença ela poderá ser concedida a cada período de 12 meses nas seguintes condições. Primeiro, por até 60 dias, consecutivos ou não, com remuneração. E, excedido esse prazo, por até 90 dias, consecutivos ou não, sem remuneração. Então, o que a lei está dizendo? Que o prazo para a doença por pessoa da família é de quê? De 150 dias, sendo que os primeiros 60 dias serão com remuneração e os 90 dias seguintes serão sem remuneração.
E lembrando também que cada período desse aqui não necessariamente precisa ser 60 dias consecutivos. Então, tá aqui, ó, 60 dias consecutivos ou não, e nem também os 90 dias sem remuneração precisam ser consecutivos, tá aqui, consecutivos ou não. Então, por exemplo, se o servidor em abril, por exemplo, abril de 2015, ele tirar, vamos dizer, 30 dias de licença, esses 30 dias, eles serão com remuneração. Com remuneração. Por quê? Porque eles estão dentro desses primeiros 60 dias com remuneração. Agora vamos supor que em maio de 2015, o servidor ele tire mais 40 dias de licença. Desses 40 dias, 30 dias também serão com remuneração. Aqui, 30 dias mais 30 dias, ele completa esses 60 dias consecutivos ou não com remuneração. E o restante, né, os outros 10 dias, serão sem remuneração. Então, esses 10 dias, eles inauguram o período de 90 dias a que o servidor tem direito sem remuneração. Então, o servidor, ele ainda teria, ele tirou aqui 30, mais 30, 60, mais 10, ele já tirou 70 dias de licença. Ele teria direito aqui ainda mais 80 dias de licença para completar o somatório de 150 dias que ele tem no período de 12 meses. E esses 80 dias, ele teria que tirar até quando? Até abril de 2016. Então, aqui de maio, do término desse período aqui de 40 dias, até abril de 2016, o servidor ainda poderá tirar mais 80 dias de licença sem remuneração, completando aí o período de 150 dias de licença no período de 12 meses, tá ok? Então, o período de 12 meses ele é contado a partir do primeiro período em que o servidor tirou a licença, no caso aqui, abril de 2015, tá ok? Então, importante essa explicação, porque lá na lei isso não está muito claro, que o servidor, na verdade, ele tem 150 dias, direito a 150 dias de licença para tratar de doença da pessoa da família no período de 12 meses, sendo que os 60 primeiros são com remuneração e os 90 seguintes, eles são sem remuneração. Vamos prosseguir? Vamos falar agora a respeito da licença pelo afastamento do cônjuge. Essa licença, ela é concedida ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo. O detalhe aqui é que essa licença é concedida para o servidor acompanhar o cônjuge. O cônjuge ele pode ser, inclusive, um trabalhador da iniciativa privada, por exemplo, que vai trabalhar numa sucursal no exterior ou que vai trabalhar em outra cidade na iniciativa privada. E o servidor ele deseja acompanhar o cônjuge. Então, ele tem direito a tirar essa licença pelo afastamento do cônjuge. Essa licença ela será por tempo indeterminado e sem remuneração, ok? Então, essa licença será por tempo indeterminado e sem remuneração. Sem remuneração, é lógico, por exemplo, você tem o seu cônjuge, ele trabalha em iniciativa privada, ele é deslocado para outro ponto do território nacional, ou mesmo para o exterior, e você quer acompanhá-lo. Logicamente, a administração, ela vai. Você tem direito a essa licença, só que a administração não irá custear, não vai pagar a sua remuneração, até porque você não estará exercendo as suas atribuições durante a licença. E você poderá ficar usufruindo dessa licença por tempo indeterminado. Agora, um detalhe é que se o cônjuge também for um servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, o servidor ele terá direito a ter um exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal, direta, autárquica ou fundacional, desde que para atividade compatível com o seu cargo. Então,
o cônjuge do servidor, ele também é um servidor público. E aí não importa se é um servidor civil, se é um servidor militar, ou se o cônjuge é um servidor do Estado ou um servidor do município. O que importa é que o cônjuge é um servidor público e ele foi deslocado para outro ponto do território nacional. Então, aí o servidor ele tem direito a tirar a licença para acompanhar esse cônjuge e, nesse caso, ele terá direito ainda a ter um exercício provisório. Então, se lá na cidade para a qual o cônjuge foi deslocado existir um órgão ou entidade da administração federal, direta, autárquica ou fundacional, e que nesse órgão ou entidade possua um cargo compatível com o cargo do servidor que irá tirar a licença, o servidor ele poderá, durante o período da licença, ter um exercício provisório nesse órgão ou entidade. E esse exercício provisório, como o servidor ele estará trabalhando, né, exercendo as atribuições no cargo, um exercício provisório, esse período aqui ele será com remuneração. Com remuneração. Um ponto importante é que essa licença pelo afastamento do cônjuge, né, quando o cônjuge for um servidor público civil ou militar dos estados ou do município, essa licença com exercício provisório e com remuneração, ela não se confunde com a remoção para acompanhar cônjuge. Por quê? Porque a remoção ela se aplica apenas se o cônjuge for deslocado no interesse da administração. E também na remoção, o servidor, ele terá exercício, ele permanece no mesmo cargo, ele permanecerá no mesmo cargo, apenas numa outra unidade, em outra localidade. Ele não sairá do seu órgão, tá ok? Na remoção, o servidor ele não sai do órgão. Diferentemente aqui da licença pelo afastamento, na qual ele terá um exercício provisório num outro órgão, no qual exista um cargo que seja compatível com o seu, ok? Então, essa licença aqui, é muito importante fazer essa diferenciação entre a licença e a remoção para acompanhar cônjuge. A próxima licença prevista na Lei 812 é a licença para o serviço militar. Essa licença ela é concedida ao servidor que for convocado para o serviço militar, ok? Concedida ao servidor, aqui está errado, servidor convocado para o serviço militar. Concluído o serviço militar, a lei diz que o servidor ele terá 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Então, o servidor terminou lá o seu serviço militar, ele terá 30 dias, só que esses 30 dias eles serão sem remuneração. 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo do qual ele tirou a licença para o serviço militar. A próxima licença, prevista na Lei 8.112, é a licença para atividade política. Essa licença é concedida ao servidor que se candidata para concorrer nas eleições. Então, servidor que se candidata para concorrer nas eleições. Então, essa licença é concedida para aquele período eleitoral, para o servidor ele poder participar das eleições. A lei diz que essa licença ela será sem remuneração no período entre a escolha em convenção partidária e a véspera do registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral. Então, naquele período em que o servidor ele foi escolhido lá na convenção partidária como candidato, e entre esse período e a véspera do registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral, o servidor ele poderá tirar a licença sem remuneração, ele não irá receber remuneração nesse período. E a lei diz que a licença para atividade política será com remuneração no período compreendido entre o registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição. Então, a partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, a licença será com remuneração. O detalhe é que a remuneração só será paga pelo período de 3 meses. Então, caso o período aqui entre o registro da candidatura e o 10º dia da eleição ele supere 3 meses, o servidor ele poderá ainda continuar usufruindo da licença para atividade política, porém sem remuneração, tá ok? A remuneração só será paga durante o período de 3 meses. A próxima licença é a licença para capacitação. Essa licença ela é concedida para o servidor participar
de curso de capacitação profissional. E o servidor ele adquire o direito a usufruir a licença para capacitação a cada 5 anos de efetivo exercício. Então, a cada 5 anos de efetivo exercício, o servidor ele adquire o direito a 3 meses de licença. E essa licença para capacitação será com remuneração. Okay? Então, a cada 5 anos de efetivo exercício, o servidor ele adquire direito a 3 meses de licença com remuneração. A concessão da licença para capacitação é um ato discricionário da administração. Então, a administração pode ou não deferir o pedido de licença do servidor por razões de conveniência e oportunidade em prol do interesse público. E um ponto importante é que a licença para capacitação ela não pode ser concedida para o servidor que esteja em estágio probatório. A próxima licença é a licença para tratar de interesses particulares. Essa licença é concedida para o servidor cuidar de assuntos particulares. Ela também é um ato discricionário da administração. A administração pode ou não deferir o pedido do servidor. Essa licença o prazo da licença para tratar de assuntos de interesses particulares é de até 3 anos consecutivos sem remuneração. Então, o servidor vai lá tratar dos seus assuntos particulares, ele pode tirar a licença, pode ficar até 3 anos consecutivos de licença, porém sem remuneração. Essa licença também não pode ser concedida para o servidor que esteja em estágio probatório. E um ponto importante é que a licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, lógico, a pedido do servidor e também no interesse do serviço, ou seja, a critério da administração. A administração pode ir lá chamar o servidor de volta, interrompendo a sua licença para tratar de interesses particulares. A próxima licença é a licença para o desempenho de mandato classista. Ela é concedida para o servidor desempenhar mandato em entidade de classe ou para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros. Então, aqui é o servidor que ele é eleito para cargos de direção ou de representação em entidades sindicais, em confederações, em federações, entidades fiscalizadoras de profissão. Então, o servidor que for eleito para cargos de direção ou de representação nesse tipo de entidade, ele tem direito a usufruir da licença para o desempenho de mandato classista. Essa licença ela terá duração igual à do mandato, podendo ser renovada no caso de reeleição. Então, a duração é igual à do mandato, se a licença é para o exercício desse mandato, então nada mais justo que ela tenha duração igual à do mandato, podendo ser renovado no caso de reeleição. E tal licença também ela não pode ser concedida para o servidor que esteja em estágio probatório. A próxima licença é a licença para tratamento de saúde. Essa licença aqui ela é concedida para tratamento de saúde do próprio servidor. Então, vimos lá, a primeira licença que estudamos é aquela para tratar de doença em pessoa da família. Essa aqui não, essa licença para tratamento de saúde do próprio servidor. Essa licença ela pode ser concedida a pedido do próprio servidor ou de ofício, neste último caso aqui com base numa perícia médica. Então o servidor lá é submetido a um exame médico, a uma perícia médica, e essa perícia constata que o servidor ele deve tirar uma licença para tratar da sua saúde. Então a administração pode conceder de ofício essa licença, independentemente do pedido do servidor. A lei diz que a licença para tratamento de saúde será concedida com base em perícia médica oficial. Então, tanto no caso da licença ser pedida como de ofício, necessita de uma perícia médica oficial para comprovar que o servidor ele realmente necessita se licenciar do cargo para tratar da saúde. O detalhe é que a lei estabelece que a perícia médica oficial ela poderá ser dispensada para licenças inferiores a 15 dias dentro do período de 1 ano. Então, em regra, a licença para tratamento de saúde ela deve ser precedida de perícia médica oficial. No entanto, a perícia ela pode ser dispensada para licenças inferiores a 15 dias dentro de 1 ano.
A lei também diz que licenças maiores que 120 dias no período de 12 meses serão concedidos mediante avaliação por junta médica oficial. Então, detalhe, quando diz aqui junta médica oficial, é que deve ter a participação de mais de um profissional, é um conjunto de médicos que irão avaliar aquele servidor. Então, é uma licença maior, né, períodos maiores que 120 dias, essas licenças por períodos maiores, não pode ser apenas um médico que atesta lá que o servidor realmente necessita da licença. Não, para essas licenças maiores que 120 dias, o servidor deve ser avaliado por uma junta médica, tá, ok? Uma junta médica. E no caso, a lei também diz que as licenças maiores que 24 meses, ou seja, se o servidor ele permanecer de licença para tratamento de saúde por mais de 24 meses, ele deve ser aposentado por invalidez. Então, o período máximo para a licença para tratamento de saúde é 24 meses. Se nesses 24 meses o servidor não conseguir se curar, não conseguir se livrar daquela doença, ele deve ser aposentado por invalidez. Está previsto lá na Lei 812. A próxima licença é a licença à gestante. A lei 8.112 diz que a licença gestante ela é pelo prazo de 120 dias consecutivos. Porém, existe um decreto do Poder Executivo que diz que esses 120 dias eles podem ser prorrogados por mais 60 dias. Então, na prática, a gestante possui 180 dias de licença à gestante, 6 meses de licença. E esse período é todo com remuneração. A lei diz que a licença gestante poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. A lei também diz que no caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. E a lei também diz, no caso de natimoto, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, ela reassumirá o exercício. E no caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Então, são essas as disposições, são disposições autoexplicativas que estão previstas lá na Lei 812 a respeito da licença à gestante. A próxima licença é a licença à adotante. Essa licença é concedida à servidora. Então, um detalhe é que a licença à adotante é a servidora mulher, que adotar ou obtiver guarda judicial de criança. A lei diz que a licença adotante é com remuneração, poderá ser concedida pelo prazo de 90 dias, prorrogável por mais 45 dias, se a criança tiver até 1 ano de idade. Então, se a criança adotada tiver até 1 ano de idade, a servidora poderá tirar 90 dias de licença prorrogável por mais 45 dias para cuidar da sua criança. E se a criança adotada tiver mais de 1 ano de idade, a licença adotante será por apenas 30 dias, prorrogável por mais 15 dias, ou seja, o período total de 45 dias de licença se a criança tiver mais de 1 ano, ou seja, já ser uma criança mais crescidinha. A próxima licença é a licença à paternidade. Essa licença é concedida ao servidor, então ao servidor homem, pelo nascimento ou adoção de filhos. Então, a licença à paternidade ela é devida tanto nos casos de nascimento como no caso de adoção de filhos. A lei diz que essa licença será com remuneração e ela será concedida pelo prazo de 5 dias consecutivos. E, por fim, a última licença prevista na Lei 8.112 é a licença por acidente em serviço. Essa licença ela é concedida ao servidor que sofrer em serviço dano físico ou mental que se relacione imediata ou imediatamente com as atribuições do cargo exercido. Então, para o servidor usufruir essa licença, ele deve sofrer um acidente em serviço, ou seja, ele deve estar no exercício das suas atribuições. E esse acidente, ele deve se relacionar imediata ou imediatamente com as atribuições do cargo exercido. Por exemplo, o servidor, ele está a serviço, andando de carro em determinada localidade
e ele sofre um acidente decorrente desse deslocamento. Então, é um acidente em serviço, porque ele estava se deslocando num carro oficial, deslocando em serviço. Então, esse acidente é considerado um acidente em serviço e o servidor ele tem direito a tirar a licença para poder se recuperar desse acidente. Aqui, a lei diz que equipara-se ao acidente em serviço o dano decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo. Então, por exemplo, o auditor fiscal que vai fazer uma auditoria lá em determinada empresa, ele impõe uma multa àquela empresa, o cidadão lá fica bravo com o auditor e o agride. Então, esse seria um acidente de serviço, o auditor teria direito a tirar a licença para se recuperar desse acidente. E também equipara esse acidente de serviço o dano sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Então, o servidor ele está saindo da sua casa e se deslocando para o trabalho e sofre um acidente nesse percurso. Então, isso seria um acidente em serviço que daria ensejo ao direito à licença. E a licença por acidente em serviço é uma licença com remuneração. O servidor ele não deixa de receber a remuneração durante o período em que estiver usufruindo da licença. Esse slide aqui, pessoal, é só para mostrar que essas situações em que o período em que o servidor estiver de licença, em alguns casos, esse período o servidor ele não está exercendo as atribuições do cargo, ele não está no efetivo exercício do cargo, porém, em determinadas licenças, o período da licença, ele é contado como tempo de efetivo exercício, ou seja, embora o servidor estivesse de licença, é como se em exercício estivesse, tá ok? Então, esse tempo ele é contado como tempo de efetivo exercício. E quais são essas licenças? A licença para o serviço militar, a licença para capacitação, a licença para o desempenho de mandato classista, exceto para efeitos de promoção, a licença para tratamento de saúde do próprio servidor até o limite de 24 meses cumulativos. Então, isso aqui é durante todo o período da carreira do servidor, ele pode acumular até 24 meses de licença para tratamento de saúde, e esse tempo será contado como de efetivo exercício. As licenças também a gestante, adotante e licença paternidade, e também a licença por acidente em serviço. Todas essas licenças, embora o servidor eles não esteja no efetivo exercício das suas atribuições, esse período é contado como tempo de efetivo exercício. Algumas outras licenças, elas são contadas, o tempo dessas licenças é contado apenas para efeitos de aposentadoria, ou seja, é contado como tempo de serviço para efeito de aposentadoria e também para efeito de disponibilidade. Então, lembrando lá que o servidor, ele, quando está em disponibilidade, ele recebe remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, o tempo de serviço usado para calcular a remuneração do servidor em disponibilidade, ele considera também o tempo em que o servidor estiver usufruindo alguma dessas licenças aqui. Quais são? Por motivo de doença em pessoa da família, porém apenas o período remunerado maior que 30 dias, a licença para atividade política, apenas o período remunerado dessa licença, lembrando que ele é limitado a 3 meses, e a licença para tratamento de saúde que exceder 24 meses. E algumas licenças, o período de usufruto dessas licenças, ele não é contado para nenhum efeito, nem como tempo de efetivo exercício e nem apenas para aposentadoria e disponibilidade. São elas, a licença por motivo de doença em pessoa da família, o período não remunerado dessa licença e o período remunerado menor que 30 dias. Há também a licença por motivo de afastamento do cônjuge, a licença para atividade política, o período não remunerado dessa licença e a licença para tratar de interesses particulares. Nenhuma dessas licenças é contado, o período dessas licenças é contado para nenhum efeito. É isso, pessoal. É isso que eu tinha para passar para vocês a respeito do tema licenças conforme a Lei 8.112. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.